Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Filosofia, e o papo de hoje é utilitarismo, poesia, Simpsons e um filósofo empalhado. Para começar, vamos logo com uma pergunta daquelas bem difíceis, sabe? Uma que vai direto no ponto do que a gente vai conversar hoje. Pensa num cenário. Um terrorista é capturado e ele tem a informação sobre um ataque que vai matar milhares de pessoas. Seria justo torturar essa pessoa para conseguir informação e salvar todo mundo? Pois é, essa pergunta já joga a gente de cara no dilema central do utilitarismo. E esse dilema já mostra o grande conflito da história toda. De um lado, a gente tem o utilitarismo, principalmente na versão original de Jeremy Bentham, que foca no resultado final, o que traz a maior felicidade para o maior número de pessoas. Do outro lado, tem a ideia de que cada indivíduo tem direitos que simplesmente não podem ser violados, não importa o quão bom seja o resultado para a maioria. Essa é a primeira grande crítica. Será que o utilitarismo, no fim das contas, atropela os direitos de uma pessoa? E isso nos leva direto para a primeira grande crítica. A teoria do Bentham parte da ideia de que a gente pode medir tudo, prazer, dor, felicidade, numa única escala, como se fosse dinheiro. Mas será que dá mesmo para traduzir todos os valores humanos em um valor monetário, sem perder alguma coisa muito importante no meio do caminho? Olha só que história curiosa para ilustrar isso. Lá em Oxford, nos anos 70, um colégio só de mulheres estava debatendo se devia ou não permitir que homens passassem a noite nos dormitórios. As professoras mais velhas, mais tradicionais, eram contra por questões morais, claro. Mas, meio envergonhadas de admitir isso, elas vieram com uma desculpa, um argumento utilitário. Os homens gastariam mais água quente e os colchões iam se desgastar mais rápido. E a solução? Cobrar 50 pence por visita. O resultado? Uma manchete desastrosa no jornal do dia seguinte. Garotas de St. Anne's por 50 pence à noite. Isso mostra, de um jeito quase cômico, como é difícil colocar um preço em coisas como dignidade ou virtude. Beleza, vamos agora para a segunda grande objeção. E essa aqui questiona uma coisa que é bem central na teoria do Bentham. A recusa dele em diferenciar prazeres, digamos, elevados de prazeres mais banais. Para ele, o que importa é a quantidade de prazer e não a qualidade. E essa citação do Bentham, cara, resume a ideia dele perfeitamente. Ele está dizendo que se um jogo de criança e a poesia mais sofisticada do mundo te dão a mesma quantidade de prazer, então eles têm exatamente o mesmo valor. Simples assim. Sem hierarquia, sem isso é melhor que aquilo. Então, para a gente visualizar, a lógica do Bentham é essa aí. Um prazer simples, como um jogo, é igualzinho a um prazer elevado, como a poesia, desde que a quantidade de felicidade seja a mesma. Isso incomoda muita gente, né? Fica aquela pulga atrás da orelha. O prazer que os romanos sentiam vendo os cristãos serem jogados aos leões, esse prazer deveria contar igual na conta da felicidade geral? E é exatamente aí que entra o John Stuart Mill. Ele também era utilitarista, mas ele tentou, digamos, salvar a teoria dessas críticas. A ideia dele era humanizar esse cálculo frio do Bentham, criar uma versão que conseguisse levar em conta tanto os direitos individuais quanto a diferença entre prazeres superiores e inferiores. E para entender de onde o meu vinha, é só dar uma olhada na vida do cara. Ele foi um menino prodígio, criado de um jeito super rigoroso pelo pai para ser um gênio do utilitarismo. Aprendeu grego com 3 anos, latim com 8, mas olha o que aconteceu. Aos 20 anos, ele teve um colapso nervoso, uma depressão pesada que durou 5 anos. Foi o relacionamento dele com a Harriet Taylor que o ajudou a sair dessa crise e a repensar a filosofia que ele tinha herdado. Ok, então qual foi a solução do Mill para diferenciar os prazeres? Ele propõe um teste bem simples, na verdade. Para decidir entre 2 prazeres, é só perguntar para alguém que já experimentou os 2. Aquele que essa pessoa com experiência nos 2 escolher livremente, sem se sentir obrigada por nada, esse é o prazer de maior qualidade. Então, que tal a gente colocar a teoria do Mill à prova? Vamos ver um experimento real que foi feito em uma aula de filosofia. A pergunta era: o que as pessoas preferem? Uma cena de Shakespeare, um clipe de Simpsons ou um reality show tipo Fear Factor? A primeira pergunta é bem direta. Pensando só em entretenimento puro, sem pensar em valor artístico nem nada, qual dessas experiências é simplesmente a mais divertida de assistir? E os resultados? Bom, eles são bem claros. A grande maioria, 80% das pessoas, votou nos Simpsons como a opção mais divertida. Shakespeare, coitado, ficou lá atrás. Isso parece mostrar que alguns prazeres são mais imediatos, mais fáceis de curtir, né? Certo. Agora vem a pergunta de ouro, a pergunta que realmente testa a ideia do Mill. Deixando a diversão de lado,
Qual dessas experiências é considerada a mais elevada, a mais nobre, a mais digna do nosso tempo? E olha só o que acontece aqui. A votação vira completamente. Uma maioria esmagadora, 90%, diz que Shakespeare é a experiência de maior qualidade. E o mais interessante é que até as pessoas que preferiram assistir Os Simpsons acabam reconhecendo que Shakespeare, bom, é outra coisa, né? Tá em outro nível. E essa frase do Mill resume essa ideia perfeitamente. Ele está dizendo que os prazeres que usam nossas capacidades mais humanas, nossa razão, nossa imaginação, nossas emoções complexas, eles são mais valiosos, têm mais valor, mesmo que às vezes não sejam os mais fáceis ou divertidos. Beleza. Parece que o meu arrumou uma resposta para a questão dos prazeres. Mas e aquela primeira objeção, a dos direitos individuais? Como ele resolve aquele problemão de sacrificar uma pessoa pelo bem de muitas? Então, o Mill usa uma lógica parecida aqui também. O argumento dele é que a justiça e o respeito aos direitos não são sagrados por um motivo misterioso ou divino. Eles são sagrados porque, no fim das contas, a longo prazo, eles trazem o maior bem para todo mundo. Uma sociedade que respeita os direitos de cada um é uma sociedade mais feliz e mais estável. Então, proteger os direitos individuais é, na verdade, a maior utilidade social que existe. É a parte mais importante da moralidade, justamente por ser a mais útil para todos a longo prazo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta fundamental, uma que está no ar até hoje. Ao trazer essas ideias de qualidade dos prazeres e a importância sagrada dos direitos, será que o Mill conseguiu só expandir e salvar o utilitarismo? Ou será que, no fundo, ele teve que abandonar os princípios da teoria original para conseguir defendê-la? É um debate que não acabou. E para a gente fechar essa conversa, vamos voltar para o começo de tudo, para o pai do utilitarismo, o Jeremy Bentham. E a história do fim da vida dele é tão bizarra quanto fascinante. Sendo fiel à sua filosofia até o último segundo, o Bentham se fez exatamente essa pergunta. Como que ele, mesmo depois de morto, poderia continuar a ser útil, a servir ao bem maior? E a resposta que ele encontrou, ele pediu no testamento que o corpo dele fosse preservado e exposto na Universidade de Londres. A ideia era inspirar as futuras gerações de pensadores. A momificação da cabeça original deu errado, então botaram uma de cera no lugar e a cabeça de verdade ficou ali, exposta aos pés dele por muitos anos. E o mais incrível, até hoje, o alto ícone dele, como é chamado, é levado para as reuniões do conselho da universidade. E nas atas fica registrado: presente, mas sem direito a voto. Uma prova final e bem estranha da sua dedicação total ao princípio da utilidade. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papofilosófica@gmail.com.